Essa aula agora, essa aula introdutória a todo o nosso tema, o nome dessa aula é O que é avivamento? É uma tentativa de definir o termo, definir esse assunto, esse conceito. Então, o assunto desse CPPI, nós demos o nome de cultura de avivamento. O termo cultura, ele está relacionado com valores, com maneira de pensar, com maneira de ordenar a nossa vida e abraçar certos tipos de valores que permitam que o avivamento seja uma experiência constante e gradualmente crescente na igreja. Esse é o propósito de conversarmos sobre isso. Mas, para falar sobre cultura de avivamento, você precisa, em primeiro lugar, estabelecer o fundamento entendendo o que é avivamento de fato. E esse é o objetivo dessa aula aqui. Em primeiro lugar, eu quero falar para você que esse termo avivamento, assim como o termo trindade, não está na Bíblia, mas é bíblico. Então, é óbvio que existe na Bíblia o termo avivar, ou aviva, ou vivifica-nos, né? No Salmo 80, nós temos vivifica-nos, em Abacuque, nós temos o termo aviva, né? Aviva a tua obra, Senhor, e faz-a conhecida no decorrer dos anos. Mas, da maneira que esse termo foi concebido, começou a ser usado, avivamento, você não vê na Bíblia ninguém pregando sobre avivamento nesse sentido. Esse termo, ele nasce na pós-reforma. Então, a reforma acontece ali por 1517, 1500, e após isso, 100, 200 anos, você começa a ver Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley, esses irmãos, e então esse termo vai surgindo, vai se tornando mais constante na literatura evangélica, e acaba que ele se tornou um termo que faz parte do nosso vocabulário, tão presente que a gente nem questiona, às vezes, o significado dele. Talvez você cante músicas que falam sobre avivamento, você ora por avivamento, talvez você já pregou sobre avivamento, mas uma questão interessante é que, às vezes, a gente pode estar falando sobre algo em um público, como aqui. Nós temos várias cabeças, e pode ser que eu fale um termo, avivamento, e eu penso algo na minha cabeça, e na sua cabeça você pensa outra coisa. E logo, quando a gente fala sobre cultura de avivamento, cada um está pensando uma coisa. Então é importante a gente estabelecer as bases mínimas do que nós entendemos sobre esse assunto, avivamento, para então, em cima dele, construir esse assunto, cultura de avivamento, ok? Então, primeiro pensamento que não está na sua apostila, eu vou tentar introduzir, e se o Senhor Jesus abençoar, a gente chega no que está na apostila. Se ele não abençoar de chegar na apostila, ele vai abençoar de fazer uma outra coisa. Então, o primeiro ponto é a questão da dificuldade da definição do termo, por causa do termo histórico, como eu falei. Ou seja, esse termo não surgiu na Bíblia, esse termo surgiu na história, mas existe uma outra dificuldade na definição do termo, que são as más compreensões do que significa o termo avivamento. Como eu falei, para cada pessoa pode significar uma coisa. Então, em primeiro lugar, um conceito errado sobre avivamento, ou seja, o que não é avivamento, vamos dizer assim. Quando a gente fala de cultura de avivamento, o que a gente não está querendo dizer com avivamento? Ok? Em primeiro lugar, avivamento não significa campanha evangelística. Ok? Esse pensamento de que avivamento possa ser uma campanha evangelística, ele nasce com Charles Finney. Então, a partir dele, você vê algumas frases assim: semana que vem teremos um avivamento, só não no sábado. Como assim? Você programou como o avivamento? Então, a questão é que foi esse irmão que começou a divulgar muito o termo avivamento como sendo uma campanha evangelística, e você vai perceber isso na literatura dele e de pessoas que seguiram o ensino dele, seguiram o estilo dele de pensar, muito divulgado hoje. Então você vai perceber que é semelhante, ok? Contudo, você precisa entender que sempre quando o avivamento vem, o coração dos crentes é cheio de paixão por Jesus e vai levar a igreja a evangelizar, e vai levar a igreja a pregar o evangelho, ok? Então, evangelismo não é avivamento, ainda que avivamento vai fazer com que a igreja
cresça em evangelismo. Mas se nós chamarmos avivamento de evangelismo, nós podemos cair em dois erros. O primeiro é pensar que eu só posso evangelizar depois que eu tiver avivamento. Ou seja, se houver algum tipo de manifestação de Deus, então eu começo a fazer uma obra evangelística como resultado disso. Mas não, o evangelismo ele faz parte da normalidade da vida da igreja. Constantemente nós temos que evangelizar. Faz parte da missão da igreja. Partir o pão faz parte da missão da igreja. Discipular pessoas faz parte da missão da igreja, do dia a dia, da normalidade. E evangelizar também. Ok? Então, o evangelismo não é um evento resultante da manifestação sobrenatural da presença de Deus. Ele faz parte da normalidade da igreja. Nós precisamos viver um constante evangelismo. E outro erro que a gente pode cometer também é pensar que se avivamento é evangelismo, e evangelismo é algo que eu faço, logo avivamento é algo que eu faço. Ou seja, avivamento é algo que eu produzo, que eu programo, que eu defino, que eu limito, que eu começo e que eu termino. E avivamento não é isso de maneira alguma, ok? Em segundo lugar, o que não é avivamento? Avivamento não se caracteriza como experiências emocionais. Avivamento não é experiências emocionais. Talvez depois do movimento pentecostal, talvez depois de algumas outras campanhas de avivamento real que Deus fez, as experiências emocionais como resultado do avivamento se tornaram para muitas pessoas o próprio avivamento. Ou seja, o pessoal começou a cair no chão, começou a chorar, começou a rir, começou a tremer, começou a uivar. Deus está liberando avivamento. Não necessariamente. Não necessariamente. As manifestações emocionais não caracterizam o avivamento, ainda que no avivamento ocorram experiências emocionais. Então, é tão maravilhosas essas manifestações, elas são tão constantes no avivamento, que Jonathan Edwards escreveu um livro somente sobre isso, um tratado sobre as emoções religiosas. Por quê? Porque durante a geração dele, a presença de Deus começou a tocar as pessoas de tal forma que elas começaram a cair no chão, uivar, rolar, rir, chorar, e então começaram a questionar ele. Começaram a questionar ele dizendo: o que é isso? Isso está errado, isso não é certo, isso é obra do diabo. E ele fez um tratado, e tem em português esse tratado, explicando sobre o porquê dessas manifestações e qual o resultado delas e como você pode identificar a validade delas. Então, nós temos que cuidar, porque cair no chão, rolar, rir, tudo isso pode acontecer no avivamento, mas pode acontecer sem avivamento, inclusive sem o Espírito Santo. Então, a manifestação exterior não significa que Deus está movendo no interior, ainda que Deus movendo no interior possa sim se revelar no exterior, com certeza. Mas nós poderíamos cair num erro se nós olhamos para as manifestações e pensamos nelas como sendo avivamento. Em primeiro lugar, pessoas mais introspectivas, não dadas a externar suas emoções, vão ser tidas como pessoas frias, como pessoas não avivadas. Ou pessoas mais voltadas para o elemento mais racional, também vão ser pessoas que estão impedindo o avivamento de acontecer. E jamais, o próprio Jonathan Edwards é um exemplo disso. Ele era um crânio, ele era um gênio, ele era uma pessoa que era muito voltada para a palavra, mas não só para a palavra, para a filosofia, para o ensino. Então jamais o avivamento deve ser colocado como um sinônimo de emocionalismo e de experiências emocionais e de gritaria, ainda que sim, isso possa acontecer no avivamento e geralmente acontece. Ok? Em terceiro lugar, o que avivamento não é? Avivamento não é crescimento da igreja. Muita gente pensa hoje que avivamento é crescimento da igreja, o que significa que se a igreja aumentou o número de membros, de frequentadores dos cultos, de número de membros, né, no hall de membros da igreja, significa que está acontecendo avivamento. Irmãos, nós agora temos 5.000 membros da nossa igreja. Certamente nós estamos provando avivamento. Não. Em primeiro lugar,
O aumento de participantes em uma reunião de pregação, uma reunião de oração, não é sinal de avivamento. Pode ser apenas sinal de sabedoria. Sempre que tem gente que faz reuniões tão ruins, tão chatas, tão insossas, que ninguém quer participar. E isso não significa que Deus está desaprovando essas pessoas. Assim como não significa que quando aumenta o número de pessoas numa reunião, Deus está aprovando e abençoando. Significa apenas que a reunião possui o entendimento das dinâmicas humanas que faz com que quem participe se sinta bem e volta e traz mais gente. Só isso. Ok? E o número de aumentos de membros de uma igreja também. Existem métodos de crescimento de igreja. Alguns são válidos, outros talvez não. Mas o fato é que com um pouco de sabedoria e empenho para discipular pessoas, os vizinhos da igreja, aqueles que só frequentam de vez em quando, algumas pessoas próximas, se houver um empenho da parte da liderança e dos demais membros em, de fato, discipular essas pessoas, o número de membros vai aumentar, obviamente. Isso não é avivamento, isso é a vida normal da igreja. Como evangelismo, nós temos que discipular pessoas. Mas isso não é sinal de avivamento. Aumentar o número de membros não é sinal de avivamento, ainda que, quando o avivamento acontece o número de aumentos de membros na igreja como resultado de conversões que são profundas e genuínas e são múltiplas, são muitas. A gente vê isso, por exemplo, em Atos, quando na primeira pregação, ali, de 120 pessoas no culto matinal, né? Termina com 3.000 membros. Então, assim, foi um culto interessante. Aumentou 3.000 pessoas num culto só. Realmente, avivamento pode aumentar o número de pessoas. Mas em alguns lugares diminuiu, porque as pessoas ficaram escandalizadas para depois aumentar. Ok? Então, é interessante você não confundir os sinais exteriores com o fenômeno em si do avivamento. Tá? Então, por que o avivamento, esse termo, ele está conectado com definições, com entendimentos que se desenvolvem na história da igreja e não apenas na Bíblia, ou pelo menos a gente não percebe eles primeiramente na Bíblia? Eu peguei testemunhos de alguns especialistas no assunto de avivamento e eu copiei a maneira que eles definiram aqui para você. Eu vou ler para vocês e a gente vai tentar começar a trabalhar em cima. Então, um primeiro especialista em avivamento é o irmão Arthur Wallis, e no livro No Dia do Seu Poder, ele escreve o seguinte: avivamento é Deus revelando a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. Isso é a definição dele de avivamento. Avivamento é Deus se revelando a si mesmo em santidade assombrosa e poder irresistível. Arthur Wallis, quando escreve isso no seu livro, ele tem por detrás Isaías 64 em mente, do versículo 1 ao versículo 4. E Isaías 64 diz assim: se fendesse os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença, como quando o fogo inflama os gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações tremessem da tua presença. Quando fizestes coisas terríveis que não esperávamos, descestes e os montes tremeram à tua presença, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então, para Arthur Wallis, e certamente para mim também, eu gostaria que fosse para você, em primeiro lugar, avivamento é como diz Isaías 64, se fendesse os céus. Avivamento é um anseio do coração de Deus, e ele vai tomando o coração dos homens, e eles começam a dizer, Isaías clamava isso, e eu creio que o de Deus precisa tomar o nosso coração, porque então a gente vai começar a entender avivamento. Se os céus se fendessem,
Sabe, o céu ele é dividido em 3 partes, primeiro, segundo, terceiro céu, e no terceiro céu onde Deus está tudo bem, as portas estão abertas, os céus estão abertos, porque Jesus rasgou o véu pelo seu sangue, pela sua obra na cruz, e nós podemos entrar. Mas nós sabemos que existe o segundo céu, onde os demônios tentam se opor à obra da igreja, à palavra de Deus sendo liberada, como acontece em Daniel capítulo 10, aonde um demônio tenta resistir um anjo que traz a resposta para Daniel por 21 dias. Então, quando Isaías ora, se fendesse os céus, tem a ver com isso. Se tudo isso que está impedindo tua palavra de fluir na igreja, se tudo isso que está bloqueando pessoas de serem salvas, se o Senhor rasgasse isso sobre a minha cidade e os céus descessem para a terra e começasse a mudar a história dessa cidade, isso é avivamento. Se fendesse os céus, se descesses. Isaías ele tem em mente o próprio Monte Sinai, quando Deus desceu e o monte começou a sacudir. Quando Deus desceu no Monte Sinai, um povo, uma família de Abraão se torna a nação de Israel. Quando Deus desce sobre uma cidade, um povo dividido passa a ser uma nação sacerdotal e passa a mudar a história de uma cidade. Isso é avivamento, é Deus descendo sobre a sua igreja. Se fendesse os céus e descesses, e os montes tremessem na tua presença. Irmão, isso não é simbólico. Quando Deus desce, os montes tremem. Atos capítulo 4, a igreja estava orando e o lugar tremeu, não foi as pessoas. Quando Deus desce, terremoto começa a acontecer, e é um fato histórico. Sempre antes de um avivamento, terremotos acontecem em cidades, aconteceu em Califórnia, aconteceu em vários lugares do mundo, e Deus quer fazer um terremoto através do poder dele descendo na igreja também. Avivamentos são os gravetos secos sendo inflamados. Quantos gravetos secos existem aqui hoje, né? Nós somos muitos gravetos secos na sua presença, Senhor. Nós precisamos que o teu fogo venha sobre nós como nunca, Senhor. Se fendesse os céus, se o Senhor descesse nesses dias sobre nós, se o Senhor avivasse a tua obra e fizesse ela conhecida no decorrer dos anos, Senhor. Senhor, avivamentos são as águas que um dia estavam paradas, agora fervem com santo fervor. Avivamento é o nome de Deus sendo notado pelos seus adversários, e todos nós somos seus adversários até sermos reconciliados. Cada pessoa na sua cidade é adversário, é inimigo de Deus, mas Isaías 64 ele ora, se fizesse o teu nome notório aos teus inimigos. Quando Deus chega, acaba a indiferença. Muitas vezes nós temos indiferença, as pessoas não são contra nem a favor da igreja. Irmãos, ou nós temos perseguição, ou nós temos conversão quando o avivamento chega, mas indiferença não acontece. Avivamentos são coisas terríveis. Avivamentos são as nações tremendo. Avivamentos são coisas inesperadas acontecendo. E tudo isso por quê? Porque pessoas entenderam que Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele. Isso é avivamento. É Deus trabalhando quando o seu povo está descansando. Quando nós estamos imergidos em ativismo, Deus fica nos olhando. Mas quando nós paramos para olhar Ele, Ele começa a trabalhar. Então nós queremos isso, nós buscamos isso. Um outro irmão que possui a maior biblioteca de avivamento no mundo hoje, tem mais livros sobre avivamento do que a gente pode imaginar que existam. É o irmão Richard Owen Roberts. Ele escreveu esse livro sobre avivamento, um dos melhores livros de avivamento que você pode ler, esse aqui, muito preciso, muito bom. E nesse livro mesmo, no primeiro capítulo, ele fala que avivamento é um extraordinário movimento do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. O que ele está querendo enfatizar é a diferença entre o ordinário, entre o contínuo, entre o normal na vida da igreja e o extraordinário, que é o avivamento. Ele está querendo diferenciar isso. Então, avivamento não é algo ordinário, não é algo que passa desapercebido, não é algo que é normal, não é algo que você está acostumado. Pelo contrário, a natureza do avivamento é o inesperado e o extraordinário. Então, você precisa entender isso.
A vida normal da igreja deve acontecer constantemente. Você não pode parar de buscar a experiência normal de comunhão, de partir do pão, da oração, do ensino da palavra, dizendo, eu não quero nada disso, eu quero avivamento. Não. Por quê? Porque são exatamente através desses meios simples, a pregação, a comunhão, a oração, é que Deus libera avivamento. Deus não libera a parte da vida da igreja. Deus libera avivamento através da experiência normal da igreja quando ela busca o Senhor. Avivamento é um movimento extraordinário do Espírito Santo que produz resultados extraordinários. Martin Lloyd-Jones, que também ele tem um livro sobre avivamento, tem em português esse livro. É um livro tão bom, que só permitiram publicar ele depois que ele morresse. Porque ia gerar muito escândalo, principalmente entre aqueles que não criam muito em batismo com o Espírito Santo. Então só publicaram depois. É um livro ótimo. E nesse livro ele define avivamento da seguinte forma: a essência do avivamento é o Espírito Santo descendo sobre um grupo de pessoas reunidas, ou sobre toda uma igreja, ou sobre um número de igrejas, ou distritos talvez, ou um país inteiro. Isso é o significado de avivamento. Se preferirem, é uma visitação do Espírito Santo. Ou outro termo que tem sido usado frequentemente é esse, um derramamento do Espírito Santo. E os termos são interessantes, porque podemos ver que as pessoas estão conscientes de que é como que algo que veio subitamente sobre elas. O Espírito de Deus veio sobre elas. Deus desceu e está em seu meio. Um batismo, um derramamento e uma visitação. Então, basicamente, a definição do Martin Lloyd-Jones sobre avivamento é um batismo do Espírito Santo simultâneo e corporativo. Ok? Pensa comigo. O que é batismo? Batismo nas águas, né? Quando as pessoas são mergulhadas na água. Ok? Então, o que é batismo no Espírito Santo? É quando Jesus pega uma pessoa e mergulha ela para dentro da realidade da presença do Espírito Santo. E o Martin Lloyd-Jones vai explicar que o avivamento é quando Deus pega uma comunidade inteira, uma igreja local inteira, uma cidade ou um grupo, e esse grupo, ao mesmo tempo, Jesus mergulha eles numa mesma manifestação do Espírito Santo. Ou seja, não é cada pessoa na sala sendo individualmente cheia do Espírito Santo, mas são todos em uma mesma manifestação entrando nessa realidade. É diferente uma coisa da outra, ok? A gente pode, nessa sala aqui, começar a impor as mãos sobre cada um, orar sobre cada um, e cada um individualmente vai ser cheio do Espírito. Mas o nome disso não será avivamento, o nome disso será renovação. Renovação é a experiência individual que a pessoa tem com o Espírito Santo. Por isso que nós temos a renovação carismática, a renovação dos batistas, a renovação entre os presbiterianos. Porque é quando o batismo do Espírito Santo é aceito entre indivíduos, as pessoas individualmente recebem essa manifestação e são renovadas, são cheias, ou aquilo que nós chamamos de avivamento pessoal. Isso é renovação, ok? Mas avivamento, de acordo com essa definição de Martin Lloyd-Jones, é como se o Espírito Santo fosse derramado ao mesmo tempo sobre um grupo, ao mesmo tempo. E esse grupo fosse cheio do Espírito Santo ao mesmo tempo. E isso causou escândalo na época que ele falou. Ele falou isso na capela de Westminster. Estava lá J. Packer ouvindo ele, organizando a conferência, e vários outros, muito grandes. E então, assim, ele estava falando de batismo no Espírito Santo depois de Azusa, e ele realmente queria que batismo no Espírito Santo, porque ele era um metodista, era o que a gente chama de segunda bênção. Se você crê ou não nisso, eu não vou entrar nesses méritos, mas o fato é que ele estava pensando isso. Ele era um metodista calvinista, não sei como é que é isso, mas é. Então, ele cria de fato numa segunda bênção, e ele chamava essa segunda bênção de batismo com o Espírito Santo, e ele relacionava isso com Atos 2. Quando ele fala sobre essa, quando ele traz essa definição, ele tem Atos 2 em mente. E ele, então, em Atos 2 diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, ok? Então, existe aí no texto de Atos uma conexão com coletividade, com todos estarem juntos. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu a casa onde estavam assentados. Já parou para pensar que não veio um vento?
Já leu na passagem? Não diz que entrou um vento. Entrou um som, como de um vento. Já parou para pensar como que som enche um lugar físico? Eu não sei, mas é isso que Lucas percebeu. E talvez é muito mais do que isso. A gente fica, mas uma ventania está acontecendo. Não, é uma manifestação audível de um vento. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles chamas de fogo. Eu, particularmente, penso que essas línguas de fogo não é tipo uma chama da COFAP na testa, assim, na cabeça, assim. Eu acho que é como se uma chama de fogo inteira cobrisse o corpo deles, sobre eles todos. Eles foram mergulhados no fogo. Mas então, Lucas continua dizendo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Todos foram cheios do Espírito Santo. Então, existe essa conexão, e Martin Lloyd Jones analisa isso, que quando o avivamento acontece, é quando todos são cheios do Espírito Santo, mas não são todos individualmente um depois do outro, mas todos ao mesmo tempo. Ok? Outra definição que nós temos sobre avivamento é do irmão Graham Cook, da Inglaterra. E no livro A Divine Confrontation ele fala o seguinte: avivamento é a revelação e demonstração da presença manifesta de Deus na igreja para liberar o homem corporativo de Cristo para impactar a sociedade. Vou falar de novo, calma. Avivamento é a revelação e demonstração da presença manifesta de Deus na igreja para liberar o homem corporativo de Cristo para impactar a sociedade. O que ele está dizendo é o seguinte, você pode ver que tem duas partes da definição dele. Primeira é a manifestação da presença de Deus, e segundo é o propósito dessa manifestação. Ele fala, avivamento é a revelação e a demonstração da presença manifesta de Deus na igreja, para liberar o homem corporativo de Cristo, para impactar a sociedade. No livro A História da Igreja do século XX, nos últimos capítulos, no último capítulo, se não me engano, tem aquela profecia que viram como que o corpo de Cristo como se fosse um gigante que estava amarrado, como aquelas histórias de Gulliver, né? Então, quando o Graham Cook fala sobre isso, ele tem profecias desse tipo em mente. Ele vê o corpo de Cristo como um gigante que está preso, mas que o avivamento é quando o Espírito Santo vem para que esse corpo se levante e ande na sociedade, impactando a sociedade. Então, o avivamento tem esse propósito. O avivamento não vem para substituir a instrumentalidade humana da igreja, mas o avivamento vem para ungir esse instrumento para que ele traga impacto na sociedade. Ele continua dizendo, uma outra definição que ele diz, avivamento não é um evento, é uma pessoa sendo revelada. Okay? Avivamento não é um evento, é uma pessoa sendo revelada. Outra definição que ele também traz é, avivamento não é uma exibição, mas é uma revelação para a ocupação. Avivamento não é exibição. Olha meus dons, olha meu poder, olha minha igreja, olha minha nova doutrina. Não. Avivamento não é exibir nada. A diferença de revelar e exibir é que a exibição tem o objetivo de te mostrar quanto que você está distante daquilo que está sendo mostrado. E revelação te atrai para você entrar. Então, o avivamento é revelação, não é exibição. E é uma exibição, avivamento não é uma exibição, mas uma revelação para a ocupação. Ocupação do quê? Da sociedade. Nossa cidade precisa ser ocupada com crentes cheios do Espírito Santo, dando testemunho do Evangelho em cada esfera da sociedade. Precisa levantar esse gigante para dar testemunho. E o avivamento é o que nos impulsiona a isso. Martin Scott, que era companheiro de Graham Cook, que os dois foram discipulados pelo grupo que tinha contato com Arthur Wallace, com John Noble, ele diz o seguinte, essa definição dele
parece que junta muita coisa que eu estou pensando. Avivamento, para mim, tanto fala do despertar da igreja para cumprir sua missão, como também de um grande mover do Espírito, para que, através da igreja, a manifestação da era vindoura seja observada por qualquer sociedade. Então, basicamente, ele pensa o seguinte, que a igreja tem uma missão, a igreja tem um objetivo, e esse objetivo, quando cumprido, sinaliza a era vindoura, sinaliza o que vai acontecer depois que Jesus voltar, o que vai acontecer no novo céu e nova terra. A vida da igreja, a missão da igreja, a grande comissão, sinaliza isso. E o avivamento vem para levantar a igreja para fazer isso. Porque muitas vezes a nossa vida de igreja faz tudo menos sinalizar a era vindoura. Ok? Então, eu estou nessa. Eu estou buscando ouvir dos outros e ouvir de Deus e querer entender o que é avivamento. Então, na tentativa de definir, o primeiro ponto que eu coloquei aí, que é avivamento, é a ação restauradora do Espírito de Deus para trazer de volta o povo de Deus à sua posição dentro da história de Deus. Bastante de Deus aí, né? É que eu quero que seja de Deus mesmo. Então é o seguinte, nesse ponto, é importante a gente definir a diferença do fenômeno do avivamento e do propósito do avivamento, ok? Ou seja, o avivamento é um acontecimento de Deus para com a igreja. Deus fazendo algo em favor da igreja, ok? Isso é avivamento. Avivamento não é algo que nós fazemos, é algo que Deus faz. Mas aquilo que Deus faz tem um propósito, tem um alvo, ok? Então nós temos que diferenciar entre o fenômeno daquilo que Deus está fazendo pela igreja, avivamento, e o propósito desse acontecimento, desse fenômeno. Então, avivamento como um fenômeno, como um acontecimento, é o derramamento corporativo e simultâneo do Espírito sobre uma igreja. Avivamento é o derramamento corporativo e simultâneo do Espírito sobre uma igreja. Por que eu falei uma igreja e não a igreja? É porque precisa ter localização. Não é a igreja no mundo inteiro. Não. Começa em cidades. Deus atua por regiões, cidades, grupos, povos. Então, tem que ter endereço. É o Espírito Santo batizando, se possível for, uma cidade inteira. Você consegue imaginar? Assim como a chuva cai, o Espírito de Deus cair sobre uma cidade inteira ao mesmo tempo, isso pode acontecer, principalmente sobre a igreja. O derramar do Espírito Santo, o avivamento, tem a ver com a igreja, não com o mundo, ok? Se você quiser uma definição aí, como o senhor Roberto sempre fez para a gente, um ponto lateral, você pode fazer o seguinte, você pode definir que avivamento é uma experiência coletiva da igreja com o Espírito Santo, renovação é uma experiência individual de um cristão com o Espírito Santo, e despertamento é uma experiência da sociedade com o Espírito Santo. Despertamento é quando as pessoas convertem, renovação é quando o indivíduo é cheio do Espírito, é renovado, entra em santidade, e avivamento é quando a igreja coletivamente em uma região, ela é imersa na realidade do Espírito Santo. Então, avivamento como fenômeno é o derramamento corporativo e simultâneo do Espírito sobre uma igreja. Mas o propósito do avivamento é uma outra coisa. O propósito é a grande comissão. Então, esse derramamento corporativo e simultâneo do Espírito sobre uma igreja tem como objetivo a grande comissão. Muito simples, perceber isso em Atos 1, versículo 8. É um versículo que precede o primeiro, vamos dizer assim, avivamento dentro do Novo Testamento. Apesar de não poder dar esse nome exatamente para o que acontece em Atos, não é um avivamento, depois eu posso explicar por quê, mas ele é o padrão de como os avivamentos têm que ocorrer. Então, Atos 1:8 diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, esse é o fenômeno. Ele está falando para os discípulos, está falando para os apóstolos, e, óbvio, isso engloba toda a igreja. Vocês vão ser empoderados quando o Espírito Santo descer sobre vós. Isso é o avivamento.
O Espírito Santo vindo e a igreja recebendo poder. Mas então ele fala: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Propósito. Grande comissão. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Fenômeno, acontecimento, avivamento. Sereis minhas testemunhas em todas as nações. Objetivo, propósito, que é a grande comissão. Ok? Tudo bem? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da cultura de avivamento, você precisa entender, se nós estamos buscando uma cultura que mantenha a chama do fogo do avivamento acesa, a grande comissão é a lenha que faz esse fogo queimar. Se nós não formos às nações, se nós não estamos indo ao perdido, se nós não estamos querendo alcançar cidades inteiras, não tem propósito o derramar do Espírito Santo. O derramar coletivo do Espírito Santo tem a ver com a igreja se levantar para brilhar na sociedade. O coração de Deus, o alvo de Deus é o mundo, não somos nós. Então, Bill Johnson diz que nós temos uma dívida para com o mundo, um encontro com Deus. O encontro com Deus que eu e você temos tem um propósito: levar o nosso rosto brilhar no dia a dia na sociedade. Isso nós estamos devendo para o Brasil. Nós devemos uma igreja que brilha com a glória de Deus. Esse é o alvo. Se nós não colocarmos o alvo bem claro, o alvo não é a igreja gloriosa. A igreja gloriosa tem como propósito brilhar essa glória. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Esse é o propósito. Ela não é o fim. O fim é o reino de Deus sendo pré-anunciado pela igreja antes da volta de Jesus. Nós temos que fazer isso. A volta de Jesus e a grande comissão são os nossos propósitos. E a questão é a seguinte: ao cumprir a grande comissão, acontecerá a volta de Jesus. O alvo não é avivamento. Não. Nosso alvo de vida não é isso. O alvo é além. É o Senhor voltando e reinando sobre as nações. Mas para Ele fazer isso, as nações precisam ser discipuladas. E o avivamento empurra a igreja para que ela vá discipular as nações. É óbvio que eu tenho que fazer isso com ou sem avivamento. Se o avivamento demorar, eu vou continuar fazendo as mesmas coisas, orando pelo enfermo, pregando o evangelho para todos, fazendo justiça ao pobre, evangelizando as pessoas, discipulando pessoas, plantando igrejas. Não pode parar. Mas quando o avivamento vem, tem um crescimento de poder, de habilitação, de capacidade para ir além. Ok? É correr com os cavalos. Bom, eu queria falar mais um ponto que não está aqui, está dentro desse ponto 1 ainda, mas na minha cabeça está em vários lugares. É a necessidade do avivamento. Por quê? A necessidade do avivamento, ela faz parte da definição do avivamento. Se você quer definir avivamento, parte da definição está relacionado com a necessidade de avivamento. Bom, o que eu quero dizer com isso é que na história, quando se começou a falar sobre avivamento, o conceito era que algo tinha perdido a vida e Deus queria restaurar a vida. Não é algo que não tinha vida nenhuma e então iria passar a ter. Algo que não tem vida nenhuma e passa a ter, não é o conceito de reavivamento como está escrito em inglês. Ok? Uma pessoa que nunca teve a vida de Deus dentro dela e passa a ter, isso é novo nascimento, ou regeneração, salvação, nome que você quiser dar, ok? Isso não é o sentido de avivamento. Avivamento é algo coletivo. É quando uma coletividade está decaindo de um padrão moral, caindo de um padrão que Deus estabeleceu. E na Bíblia nós temos um exemplo, que é a igreja de Sardes, que provou uma queda, a igreja como um todo. Então, em Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e estás morto.
essa igreja precisava de avivamento, porque ela tinha nome, fama de que estava viva, mas estava morta. Mas como que ela estava morta? A igreja tinha perdido a salvação? Não, porque ela era igreja, então ela não tinha perdido a salvação. Se tivesse perdido a salvação, não chamava de igreja. Então eles eram salvos. Eles eram individualmente de Deus. Mas corporativamente, coletivamente, eles estavam sofrendo morte espiritual. Entende? Você pode chegar num local de uma igreja e ver que os crentes individualmente até estão bem. Mas a questão é quando eles se ajuntam, que manifestação ocorre? Quando eles se ajuntam, que espírito se manifesta? Já parou para pensar isso? Que tem igrejas que individualmente as pessoas são ótimas. O pastor é maravilhoso, o diácono é maravilhoso, o líder de louvor é uma bênção, mas quando eles se juntam, não acontece nada, os céus não sorriem. Por quê? Porque o espírito coletivo daquela igreja, que a gente gosta de chamar aqui do anjo da igreja, o espírito coletivo, a unção coletiva está morrendo. Então precisa de reavivamento, restauração dessa realidade. Okay? Então, quando a gente pensa em avivamento, você tem que pensar em primeiro lugar que tem a ver com o coletivo que caiu. Não é? E por isso que eu digo que Atos 2 não é avivamento, porque nem tinha começado para cair. Entende? Mas é um padrão de como Deus quer. A gente ora como orar em Atos 2, a gente busca para que Deus derrame o seu espírito, mas em Atos estava começando, não tinha nem caído para levantar. Mas aqui, depois de Atos 2, a igreja de Sardes sim tinha caído e então precisava ser reavivada. E o que é ser reavivado? Tem a ver com Deus liberar a sua vida para reposicionar a igreja dentro da história de Deus, dentro do propósito de Deus. Não é só, entende, ter cultos cheios de poder. Um problema em muitos movimentos é que o avivamento para eles são cultos de 5 horas, onde a gente fica rolando e babando no chão. Eu curto isso. Eu converti assim, num culto assim, pior do que assim. Então eu curto, não tem problema com isso. Lá na nossa igreja as pessoas gritam, rolam, babam no chão e ficam em silêncio ao mesmo tempo no mesmo lugar. Ninguém tem problema com ninguém com isso. Okay? Nós lá é presbiteriano, arminiano, batista, pentecostal, renovado, tudo junto. Tá? Não tem problema. A gente curte tudo. Mas às vezes nós temos um avivamento de culto. Ou seja, o avivamento tem a ver com eu senti a presença de Deus no culto, eu senti a presença de Deus no louvor, eu caí quando oraram por mim. Mas a questão é que se nós temos um avivamento do culto apenas, ou da experiência de ajuntamento apenas, então ele vai morrer. A cultura de avivamento tem a ver com criar um leito para que o rio flua da igreja para o mundo. Se eu quero que o rio aumente, Ezequiel 47 diz que o rio fica mais profundo quanto mais longe do templo ele está. Ou seja, quanto mais em direção à sociedade nós deixarmos o avivamento ir, mais poderoso ele vai ser. Então a grande comissão estabelece a jornada, o destino, o alvo, o caminho do avivamento. Ok? Tem umas que descem na hora, não lembro, mas... tem a ver com criar um leito para que o rio flua para fora da igreja. Então, avivamento, ele sempre vem num contexto onde as coisas estão morrendo. Se estão morrendo, logo, o avivamento é uma ação restauradora de Deus. Ok? É uma ação de Deus que restaura algo. Isso é avivamento. E para que o povo precisa ser restaurado? Para que a igreja precisa ser restaurada? Para a grande comissão. Eu coloquei na história de Deus. Por que a história de Deus? Em Mateus 28, versículo 19, quando Jesus fala da grande comissão, ele diz o seguinte: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa frase tem tudo a ver com a história de Deus. Por quê? A história de Deus começa em Gênesis, okay? Termina em Apocalipse. Quando Jesus fala, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, essa frase é totalmente conectada com a história de Deus, porque ele está dizendo o seguinte: aquela autoridade que Deus delegou para Adão no início,
e que Adão perdeu, eu recuperei agora pela minha morte e pela ressurreição. Ou seja, a promessa de Gênesis 3,15 que vem sendo desenvolvida, eu sou parte dessa promessa. Eu sou a semente que esmaga a cabeça da serpente, e me foi restaurada essa autoridade. Então ele está conectando isso com a história de Deus. Em outros momentos, sobre a grande comissão, por exemplo, em Lucas 24, Jesus fala assim: convinha que se cumprisse de mim tudo o que está escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Ele conecta toda a história de Deus. Lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, profetas, que inclui os livros históricos também, e salmos, Torá, Ketuvim, Netuvim, todos estão inclusos nisso. Todos estão inclusos. E esses livros contam a história de Deus. Já parou para pensar que quando a igreja foi discutir missões em Atos capítulo 15, sobre inclusão dos gentios e tudo mais, eles citaram a profecia de Amós? O que tem a ver a profecia de Amós com os gentios sendo inclusos? Por que eles não falaram assim? Não, Jesus disse que era para todas as nações. Não, eles pegaram a profecia, porque eles entendiam que aquela profecia tinha a ver com aquele momento deles. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado e foi escrito no passado, também é nossa história. A igreja em Atos não tinha grande comissão só por causa de uma ordem de Jesus, mas tinha a ordem de Jesus como uma continuidade da história que Deus estava contando desde Gênesis. E a igreja entra e começa a se fazer parte dessa história. A história poderia ser dividida em 4 atos: criação, queda, redenção e consumação. E a igreja em Atos estava entre a redenção e a consumação, entre a primeira e a segunda vinda. E eles estavam ali, não aleatoriamente, mas fazendo parte da história e escrevendo ela junto com Deus. Então a questão é que muitas vezes a igreja está na cidade, olhando a cidade, observando a cidade, vendo as coisas acontecendo, vendo a caravana passando, e a igreja é o espectador. Mas na verdade a igreja é que foi chamada para escrever a história de uma cidade. O destino de uma cidade está nas mãos da igreja. A identidade da nação brasileira não está no futebol, como o Escher falou, não está no carnaval, não, está na igreja. No reino milenar, a identidade do Brasil vai continuar existindo. Deus tem povos, tribos, línguas e nações. Deus tem um tratar étnico eterno, e a etnia brasileira reside na identidade da igreja. Mas se nós não nos levantarmos como avivamento, não tem isso. Nós precisamos do derramar do Espírito Santo para nos levantarmos na identidade da igreja, cumprindo a grande comissão com o nosso sotaque, com o nosso jeito, com a nossa musicalidade. Sem avivamento nós não vamos conseguir preparar o caminho para a volta de Jesus. E o que é preparar o caminho para a volta de Jesus? Não é ficar cantando só sobre Isaías 40. Preparar o caminho é: e esse evangelho do reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino tem que ser pregado. Mas quem é que vai receber esse batismo? Porque o contexto era esse. O contexto é: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês vão ser minhas testemunhas. Você tem planos de testemunhar? Ou isso nem está na sua agenda? Você está esperando que as 2 testemunhas se levantem lá de Apocalipse? Daí você vai financiar o ministério delas? Você tem que começar. Mas eu não tenho poder. Mas você não acredita que não tem poder. Você só vai acreditar quando você começar a sair e começar a impor as mãos sobre os enfermos, e eles começarem a ser curados. Mas de repente, nem todos são curados. E aí quando você começar a curar, por exemplo, questões de ossos, de nervos, que nem começou a acontecer alguns dias atrás, mas você não consegue curar a cegueira, se bem que semana passada a menina começou a ver, né? Mas não viu totalmente na hora, né? Mas a menina não enxergava de um olho, começou a enxergar mais, mas não é pleno ainda. Então você, apesar de Deus ter curado ela, a gente saiu com o coração como, né? Nossa, Deus, podia ser mais, podia ser maior, podia ser instantâneo. Deus pode curar de maneira terapêutica, claro que Ele pode, mas podia ser mais, Deus, podia ser além, Senhor. Então os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: Senhor, Mateus 17, por que nós não podemos expulsar
o espírito dessa criança, os discípulos já expulsavam os demônios. Eles já operavam em poder com Jesus. Então Martin Lloyd-Jones, no capítulo inicial do seu livro sobre avivamento, comentando essa passagem, ele diz: Jesus falou que era por causa desse tipo de demônio, essa casta de demônio. Ou seja, vocês foram até um nível, mas chegou um nível para vocês romperem, que vocês vão precisar se dedicar à oração, vocês vão precisar se dedicar ao jejum, vocês vão precisar se dedicar intensamente a buscar a minha presença. Porque esses demônios, esses novos níveis, só vão sair com uma manifestação maior da fé, do poder e do evangelho. Você tem que começar, porque já existe uma graça sobre você. Talvez você diga assim: Deus não está curando ninguém, mas talvez você não impôs as mãos sobre ninguém para ver. Então não faz isso. Você ora aí pelos primeiros 100, depois de você orar por 100, você começa a chorar: Deus não está curando ninguém, tá? Mas primeiro 70, não, 100, ok? Depois você começa, não, é sério, porque assim, é muito estranho. Quando a gente obedece os mandamentos de Jesus, é incrível que Ele cumpre as promessas dEle, não entendo. Imporá as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Simplesmente acontece. Mas tem vezes que não acontece. E você sabe: Deus, se houvesse mais poder, Deus, se houvesse mais fé em mim, mais ação do Teu Espírito, mais poder, isso iria mudar. Os discípulos ficaram perplexos diante daquele menino que não pôde ser liberto daquele demônio. E nós estamos perplexos diante de uma nação de cultura de estupro, uma nação de machismo e feminismo, uma nação que não entende mais, tipo Nínive, que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda. Nossa nação precisa de avivamento. Nós temos muito avivamento dentro da igreja, mas a questão é: Senhor, como vamos amarrar esse espírito nas favelas do Rio de Janeiro? Essa é uma pergunta. Você já se fez ela? Senhor, na minha cidade, como acaba com o tráfico? Senhor, por que só David Wilkerson tinha isso? Eu quero olhar nos olhos de um drogado e dizer: ser liberto em nome de Jesus. Eu quero isso, Senhor. Eu quero ver toda a tua igreja sendo cheia disso, Senhor. Será que a gente vai ter que sempre depender das políticas públicas e não pode depender da política do reino? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Nós precisamos disso. Não importa se as nações estão conspirando contra o Senhor e o seu ungido. Não importa, Deus já estabeleceu no seu monte o rei dele. Deus já tem um rei no seu monte, Ele é o governador das nações. Por que nós temos que apelar sempre para o governo, sempre reclamar do governo, sempre: como é que vai ser a próxima votação esse ano? Eu queria votar como Jesus para presidente da igreja. Isso é avivamento. Eu queria que Jesus fosse o pastor presidente da minha igreja. Eu queria que Jesus fosse o prefeito da minha cidade. Mas para isso eu preciso clamar: Deus, fende os céus. Se fendesse os céus e descesses, e os montes tremessem na tua presença, como quando você inflama os gravetos, como quando você faz ferver a água, para fazer o teu nome notório aos teus inimigos. Senhor, eu te peço, envia avivamento sobre o Brasil, Senhor. Derrama o teu Espírito sobre o Brasil, Senhor. Nós pedimos por uma manifestação maior do que já temos visto até hoje, Senhor. Faz ferver a água parada na igreja, Senhor. Levanta um clamor e fervor espiritual nesses dias, Pai. Nós oramos por uma manifestação maior. Nós oramos por uma fome maior. Nós oramos por um clamor maior. Libera avivamento. Libera avivamento, libera avivamento, libera avivamento, Senhor. Nós pedimos mais, Senhor. Nós pedimos mais, Senhor. Senhor, o Senhor prometeu que derramaria teu Espírito sobre toda a carne. Filhos e filhas profetizariam, Senhor. Cumpra Joel 2 nessa geração. Cumpra plenamente Joel 2 nessa geração. Oramos, Senhor, derrama teu Espírito sobre a igreja no Brasil. Derrama teu Espírito sobre o teu povo, Senhor. Levanta o teu povo para brilhar no Brasil a luz do Evangelho da glória.
Ó Senhor, você é a nossa única saída. Nós não temos ninguém mais para apelar. Nós apelamos ao trono da glória. Nós apelamos à sala do trono. Nós chegamos à sala do trono para encontrar socorro para o tempo oportuno, Senhor. Libera avivamento sobre nós, Senhor. Libera avivamento sobre nós, Senhor. Libera avivamento. Derrama o teu Espírito sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Ó Pai, eu oro pedindo que o Senhor levante intercessores aqui nessa sala, Senhor. Levante homens e mulheres de oração nessa sala aqui, Senhor. Homens e mulheres que não vão dar descanso ao Senhor até que o Senhor libere avivamento. Ó vós que invocais o nome do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso. Senhor, inquieta o nosso espírito, agita o nosso espírito com a urgência desse tempo. Abra nossos olhos, abra nossos ouvidos, desperta-nos para a urgência desse tempo. Faz-nos sentir o clamor do mundo, Senhor. Faz-nos sentir a dor do mundo, Senhor, e clamar pela Tua manifestação na igreja, Senhor. Dobra a igreja e salva o mundo, 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 Senhor. Envia avivamento, Senhor. Envia avivamento, Senhor. Envia o Teu Espírito. Derrama o Teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, nós pedimos nessa manhã, Senhor. Oh Deus, derrama o Teu Espírito. Nós pedimos, Senhor, só o Senhor é Deus, nós não somos. Só você tem o governo, nós não temos. Submetemos ao Senhor e pedimos, venha o Teu reino, Senhor, sobre a igreja no Brasil. Senhor, nós não sabemos o que o Senhor vai fazer com a política, com a economia, mas o Senhor tem um plano com a igreja. O Senhor quer uma igreja gloriosa, Senhor. Senhor, derrama o Teu Espírito sobre nós. Derrama o Teu Espírito sobre nós. Temos esperança na Tua bondade. Temos esperança na Tua promessa. Libera avivamento. Libera avivamento. Libera avivamento. Libera um rompimento do Espírito nas regiões celestiais. Derrama um poderoso avivamento. Oh Deus, Deus, Deus. Vem com mais. Vem com mais, Senhor. Vem com mais, Senhor. Vem com mais, Senhor. Oh Deus. Nós pedimos por isso, Senhor. Você é a nossa única esperança, Senhor. Não temos outra esperança além do Senhor. Nossos olhos estão no Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Desperta o clamor por avivamento, Senhor. Desperta-nos para a urgência do avivamento, Senhor. Porque nós não conseguimos expulsar esses espíritos de sobre as cidades? Porque nós não conseguimos expulsar, Senhor, esses espíritos que atormentam os jovens, Senhor? Porque nós não podemos expulsar esses espíritos, Senhor, que estão atormentando as famílias, Senhor? Pai, libera avivamento, Senhor. Libera avivamento, Senhor. Libera avivamento, Senhor. Mais, 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 mais. Faz ferver a água, Senhor. Eu oro, Senhor, pedindo que o rio de água viva que está dentro de nós, Senhor, se por acaso ele está parado, Senhor, porque a gente não prega mais, não vai mais atrás do perdido e não tem mais comunhão com o Senhor, ó Deus, envia fogo e faz ferver, Senhor. Faz ferver com santo fervor, Senhor. Faz ferver com santo fervor, Senhor. Derrama o Teu Espírito. Libera o Teu fogo e aviva-nos. Ó Deus, aviva a Tua obra. Faze-a conhecida no decorrer dos anos. Na Tua ira, lembra-te da Tua misericórdia, Senhor.